Você já perdeu uma excelente pessoa do seu time para outra empresa e se perguntou o que deu errado? Quais são as razões pelas quais as pessoas saem da sua empresa? E por que a rotatividade é um problema? Retenção de talentos não é só sobre oferecer o maior salário ou os melhores benefícios. É sobre criar uma experiência de trabalho onde as pessoas queiram ficar, crescer e se desenvolver. Nesse vídeo eu vou falar sobre o porquê as melhores pessoas estão saindo e, mais importante, como você pode impedir isso na sua empresa. Em 2019, a gente estava no meio de um dos maiores lançamentos da nossa história. Um curso de finanças que a gente ia investir R$1,5 milhão de reais. Era um momento super importante, onde cada detalhe fazia a diferença. Então, em uma terça-feira, meu gestor de tráfego pediu para conversar comigo e, meio desconfortável, ele disse: Lucas, vou sair da empresa na próxima semana. Recebi uma proposta que faz mais sentido para mim e vou para o... Aquilo, obviamente, foi um grande baque. O João, o nome fictício, era um engenheiro que eu contratei com zero experiência e eu formei desde o início. Ele tinha tudo que eu procurava: dedicação, vontade de aprender e perfil alinhado. Foram 3 anos trabalhando juntos e, de repente, ele estava saindo, no meio de um lançamento de altíssimo risco. E o que eu podia fazer? Eu tive que correr atrás de uma solução emergencial. Eu poderia assumir temporariamente, mas isso me tiraria do papel de CEO da empresa, um risco ainda maior naquele momento. E foi nesse caos que eu contratei o André, que até hoje lidera a nossa agência de tráfego. Só que o André também precisou de tempo para chegar no mesmo nível do João. E meses de aprendizado custam muito caro em situações como essa. Por isso que a rotatividade é muito, muito cara. Perder um colaborador pode custar de 6 a 9 meses do salário dele. E quando a gente fala de posições técnicas ou executivas, esse custo pode ser 2 vezes maior. Mas o maior impacto vai além do dinheiro. Você perde conhecimento, cultura e muitas vezes moral no seu time. Tem algumas pesquisas que mostram que 70% dos colaboradores estão abertos a mudar de emprego, mesmo em empresas com ótimos benefícios. E por que isso acontece? Porque essas pessoas não enxergam progresso. Porque essas pessoas estão desmotivadas, porque sentem que seus líderes não as ouvem. No final, as pessoas não deixam as empresas. Elas fogem de líderes fracos, de culturas ruins e de rotinas sem propósito. Perder o João foi uma falha minha, não dele. E naquele dia eu prometi a mim mesmo que passaria a fazer diferente. E quais são as razões que fazem uma pessoa querer sair? A primeira é sair de uma situação desagradável. Eu já vi de perto o impacto devastador de um ambiente ruim. Eu conheci um gerente que, na sua tentativa de cobrar resultados, acabou afundando a moral do time. Ele não percebia que suas cobranças públicas agressivas estavam só desmotivando as pessoas. Era como um ciclo vicioso, cada vez mais pressão e menos resultado e mais frustração. Quando o ambiente é ruim, a pessoa começa a sentir que está presa, sem saída. Não importa o quanto ela tente, a falta de apoio, a liderança ausente ou a desarmonia no time tornam tudo muito mais pesado. E quando chega nesse ponto, a pessoa não vê mais um futuro naquela empresa. O segundo motivo para uma pessoa querer sair é retomar o controle da sua vida. Em 2020, com a pandemia, a rotina de trabalho teve que mudar radicalmente. Nossa empresa sempre foi presencial, mas a gente teve que migrar para o home office de uma hora para outra. Quando a pandemia passou, a gente fez uma pesquisa para entender o que as pessoas preferiam: voltar ao escritório ou continuar em casa. A resposta foi clara: a maioria queria seguir trabalhando remotamente. Se a gente tivesse forçado o retorno ao escritório, a gente com certeza teria perdido muita gente. Outro ponto é quando você tem um trabalho sem equilíbrio, porque ele consome muito mais do que energia. O trabalho sem equilíbrio afeta várias outras áreas da sua vida. Afeta inclusive o seu bem-estar. Elas não querem apenas cumprir tarefas, querem ter flexibilidade, equilíbrio e, acima de tudo, controle sobre sua vida e seu tempo. O trabalho não pode ser só uma obrigação, ele precisa ser uma escolha que faça realmente sentido. E o terceiro motivo é quando a pessoa quer realinhar habilidades e reconhecimento. Quando eu comecei minha carreira como estagiário em um banco inglês, eu passava o dia fazendo planilhas e atualizando apresentações. Foi um aprendizado importante, sem dúvida. Mas eu logo percebi que eu estava contribuindo para algo que não fazia sentido para mim. Os produtos que o banco oferecia não eram bons para o cliente, eram muito melhores para o banco. Eu me sentia desmotivado, porque apesar de estar fazendo meu trabalho bem, eu sabia que o impacto era negativo no bolso das pessoas. E todo mundo quer sentir que a gente está fazendo algo que realmente importa, que a gente está sendo ouvido e valorizado. Quando nossos talentos eles são subutilizados ou ignorados, a frustração vai crescendo e a vontade de seguir em frente vai enfraquecendo. E o quarto motivo para uma pessoa querer sair é não ter clareza de próximo passo. E esse com certeza foi um dos meus maiores erros como líder. Não deixar claro o caminho do crescimento para as pessoas. Eu via ótimos profissionais se destacando, mas eu falhava em mostrar para eles qual era o próximo passo.
a próxima fase da sua jornada. Às vezes, as pessoas não estão insatisfeitas, elas só querem mais. Elas querem crescer, aprender novas habilidades, assumir mais responsabilidades. E se isso não for possível dentro da empresa, elas vão buscar esse crescimento em outro lugar. Ambição não é sinônimo de insatisfação. Ela é, muitas vezes, a força que move as pessoas para um futuro melhor. Agora que você já entendeu as principais razões para alguém sair da sua empresa, vamos falar sobre o que fazer para reverter isso. Mas antes, eu quero pedir para você dar like e se inscrever no meu canal, se meu conteúdo está gerando valor para você. Você precisa se antecipar. Não espere uma entrevista de desligamento. Faça acompanhamentos regulares e pergunte: como que você está se sentindo no seu papel? O que a gente pode melhorar? Entenda as motivações e bloqueios do colaborador antes que ele pense em sair. Inclusive, eu recomendo que você faça uma reunião com o seu colaborador, que é o one-on-one, onde você vai conversar justamente sobre esses pontos. E na prática, você pode usar uma estrutura super simples. Perguntar sobre os pontos fortes do trabalho atual, os desafios e o que a pessoa enxerga como o próximo passo. O segundo ponto para conseguir reter as pessoas é criar descrições de trabalho que são reais e flexíveis. A gente já teve um ótimo desenvolvedor que era super calado. Ele desenvolvia super bem, falava pouco, mas se dava muito bem com a equipe. Em uma conversa, a gente propôs que ele liderasse outros desenvolvedores. Para minha surpresa, ele disse que não queria fazer gestão de outras pessoas e que queria continuar focado em desenvolvimento. E eu realmente não esperava essa resposta dele. Eu sempre achei que todo mundo estava disposto a assumir mais responsabilidade para ter mais reconhecimento e melhores salários. Mas ele estava certo. Ele sabia bem o que ele queria e que não era sua praia fazer gestão de pessoas. Portanto, entender o que a pessoa gosta de fazer é essencial para deixar essa pessoa motivada. Se um analista, por exemplo, gosta de liderar projetos, inclua mais dessas atividades na função dele. Isso mantém a sua motivação muito mais alta. Então, o que você precisa fazer é evitar considerar simplesmente um único job description para todo mundo da sua empresa. Você precisa adaptar as funções de acordo com o interesse e o talento de cada colaborador. Outro ponto é oferecer mobilidade interna, permitir que as pessoas experimentem novas áreas dentro da empresa. Um projeto temporário ou um movimento lateral pode ser tudo que um colaborador precisa para sentir que está crescendo. Você pode, inclusive, criar novas áreas para uma pessoa ter para onde crescer e se desenvolver. Assim você consegue segurar um talento que chegou ao teto na estrutura atual. Um ponto que eu considero essencial é investir no crescimento contínuo das pessoas. Nós somos uma empresa de educação. Eu acredito fortemente no poder de transformação que a educação, tanto presencial quanto online, tem na vida das pessoas. Quando eu precisei aprender tráfego pago em 2016, haviam poucos ou nenhum curso online em português que me ensinasse o que eu precisava aprender. Eu comprei alguns cursos online de $39 e foi com eles que eu aprendi a maior parte do que eu usei no primeiro lançamento que fiz o tráfego do começo ao fim. Eu era o principal responsável por um investimento de mais de R$1 milhão e o faturamento desse lançamento foi de mais de R$6 milhões. Os cursos foram essenciais para conseguir esse resultado. Se você oferecer mentorias, treinamentos e novos desafios, você vai conseguir manter as pessoas engajadas. E o que você pode fazer durante as reuniões de one-on-one é no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, perguntar para a própria pessoa que habilidade você quer aprender nos próximos meses. E aqui a gente aplica isso de maneira direta. A gente já comprou mais de 100 cursos e treinamentos para nossa equipe. E o último ponto é reconhecer o progresso. Reconhecimento não é só sobre dar bônus ou prêmios. É sobre ouvir, valorizar e dar feedbacks claros sobre o impacto que a pessoa está gerando. Então, quando eu penso, por exemplo, em tudo que você consegue oferecer para uma pessoa, eu sempre considero 6 pontos. O primeiro, obviamente, é um bom salário. Isso aqui é essencial para a pessoa custear a sua vida, o seu aluguel, o seu transporte, o seu lazer. O segundo ponto é você oferecer, se fizer sentido, um bônus para essa pessoa. Se a gente atingir esse resultado, se a gente conseguir esse faturamento, se o custo diminuir isso, você vai ter uma bonificação. A terceira possibilidade é você oferecer equity da sua empresa. Ou seja, você transformar uma pessoa que trabalha com você num sócio da sua empresa. Ela vai participar dos resultados da empresa no futuro. E você também pode adicionar benefícios imateriais. Por exemplo, o desafio que a pessoa vai ter no dia a dia que ela precisa resolver. Uma cultura que faça a pessoa se sentir acolhida quando ela passa a fazer parte da sua equipe. Então, entender quais são os benefícios imateriais que vão ser oferecidos para essa pessoa, para manter essa pessoa animada e empolgada para trabalhar todos os dias. E quais são os impactos de uma boa retenção? É muito mais do que dinheiro. Retenção bem-sucedida não é só sobre economizar custos de rotatividade. É sobre criar um ambiente onde as pessoas estão genuinamente engajadas e felizes em contribuir. Eu gosto muito do exemplo da Zappos, que é uma loja de sapatos americana.
Nas Apos, os colaboradores têm a chance de atuar em várias funções diferentes alinhadas aos seus interesses. Não é necessário ir tão longe como as Apos, mas esse é um exemplo de como a flexibilidade pode gerar resultados. Inclusive o Gustavo, que está aqui dirigindo essa gravação, ele começou com a gente editando vídeos. Mas como ele tinha interesse em entender como dirigir, ele passou a participar desse processo e hoje é ele quem dirige todos os nossos vídeos. Então, como ponto prático, você pode inclusive conversar com as pessoas para entender se elas gostariam de ter uma experiência em outra área. Às vezes você tem uma ótima pessoa, só que ela está na área errada. E o que acontece na prática com as empresas que se preocupam em valorizar os seus colaboradores? Essas empresas que priorizam a experiência do colaborador têm times mais produtivos, inovadores e alinhados aos objetivos da empresa. E o momento mais interessante para conversar com cada um dos seus liderados sobre seus objetivos de médio e longo prazo são nas reuniões individuais. E nessa reunião, inclusive, eu recomendo que essa conversa aconteça de uma maneira estruturada. Se você quiser aprender sobre a reunião mais importante que um gestor precisa fazer, assista ao vídeo aqui do lado. E você, já perdeu alguém importante do seu time por falta de algum dos pontos que eu falei no vídeo? Comenta aqui embaixo que eu quero ler. Um abraço e até o próximo vídeo.